Pessoal, aqui quem fala é o professor Alisson Oliveira, sou professor de Ciências Humanas e no vídeo de hoje eu trouxe uma temática muito importante e muito séria. Iremos falar sobre o mês de novembro, mês da consciência negra. E para isso eu trouxe alguns convidados que viveram experiências que falam sobre o racismo e o preconceito encontrado na nossa sociedade brasileira. Então vamos falar sobre assuntos como, além do preconceito, vamos falar também sobre intolerância religiosa, mercado de trabalho e a importância da representatividade para a população negra e para as crianças. Então vamos discutir esse assunto e vamos tentar trazer um debate que enriqueça, certo, a nossa sociedade para que a gente tente um dia, ou acabe um dia, com o preconceito que está enraizado ao longo de tantos anos no nosso país. Então acompanhe comigo o vídeo, que está muito interessante. Trouxe convidados como o Wilka Carla, Andresa Francisca e o professor Roberto Ventura. Acompanhe o vídeo conosco e vamos agora entender um pouco sobre o sofrimento que a população negra vem sofrendo no nosso país. Não seria justo eu falar aqui experiências de outras pessoas quando eu posso convidar pessoas e retratarem experiências e vivências pessoais. Então vamos ouvi-las e vamos ficar atentas sobre os nossos comportamentos e as nossas atitudes e as nossas palavras diárias. Então precisamos refletir sobre isso. Então, na véspera do Dia da Consciência Negra, o Brasil viu cenas que lembraram o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. E agora irei convidar o meu amigo, o professor Roberto Ventura, professor de História, que vai falar um pouco sobre suas experiências e suas vivências sobre a cultura afro, mais especificamente sobre a religião de matrizes africanas, e esse processo e essa desconstrução que ainda é muito dificultosa na nossa sociedade. Então vamos convidá-lo agora para falar um pouco sobre suas experiências. Eu me chamo o professor Roberto Ventura de História, certo? Estou aqui referente à Semana da Consciência Negra e venho falar um pouco para vocês da dificuldade referente a você pertencer a uma religião que não seja cristã em nosso país, e a dificuldade de você trabalhar qualquer conteúdo dentro da rede da educação, independente de qual for a área, tá? Privada, pública, devido ao preconceito que ainda existe, muito grande, não preciso nem falar, dentro da nossa sociedade cristã. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que você não deve seguir o cristianismo, ou que você não deve... Não, eu estou falando aqui referente a uma dificuldade de expor uma cultura que faz parte da nossa, porque vocês sabem que nosso país é um país, miscigenado. Então temos várias culturas que formaram o nosso território brasileiro. E se há dificuldade para um professor, se ele quiser apresentar determinadas culturas que não seja a do nosso país, certo? Que está enraizado nele, aqui, uma só que está, sim. Não vou citar nomes nem nada, mas já passei por essas situações em colégios privados que a gente não pode usar alguns termos ou algumas coisas para até não ofender algum pai que não concorde com a fé ou com a credulidade ou com a crença, vamos dizer, chamar, que você tem ou dos outros que você quer expor e quer mostrar, para que os alunos tenham consciência de que não só existe uma forma de acreditar, em alguma divindade, mas existem outras formas também, dentro do nosso território, que se fala tanto que é um território miscigenado, misturado, sincretizado, mas o preconceito ainda é muito grande, tá? Eu não vou nem falar da minha pessoa em si, mas eu tenho uma amiga conhecida, que é professora de artes, que a mãe dela de sangue, que é a Yalorixá também, que passou por uma dificuldade num colégio aqui dentro da rede privada de Recife, que ela pediram para ela fazer uma apresentação de repente da Semana da Consciência Negra, e quando ela expôs o projeto, que ela iria fazer uma apresentação de acordo com as divindades do candomblé, a diretora não aceitou, até porque o colégio é um colégio privado,
e demitiu ela. Mas só que esse caso aí, que é um caso xenofóbico, ou seja, é um preconceito, é um medo daquilo que é estranho, que você não conhece. Esse caso aí foi exposto, né? E ela denunciou no Ministério Público e ela ganhou. Bem, temos muito ainda o que vencer. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu quis passar aqui no vídeo. Na realidade, aqui ainda temos muita luta para travar, né? E vencer e mostrar que essa igualdade de cada um, ou seja, cada um é diferente. Existem características particulares, mas tem uma igualdade nos direitos. Ou seja, direito de fé, certo? De você acreditar no que você quiser, direito de você ser quem você quiser e se apresentar da forma que você quiser. Bem, uma boa aula para vocês aí. O professor Alisson é um professor maravilhoso, tenho certeza disso, né? Fomos colegas de faculdade. Um abraço a todos. Colofé, para quem é de Colofé, né? Motumbá para quem é de Motumbá, Axé para quem é de Axé e Amém para quem é de Amém. E como eu já havia falado, eu convido agora a minha amiga Wilka Carla, gestora em recursos humanos e orientadora de carreiras. Ela vai falar um pouco sobre as dificuldades encontradas pela população negra para serem inseridas no mercado de trabalho. Então acompanhe comigo a entrevista da minha amiga. Agora irei convidar a minha amiga Andresa Francisca, que é estudante de psicologia, que vai relatar um pouco sobre suas experiências e sobre o seu processo de transição capilar e a importância da representatividade para as mulheres negras, né, se aceitarem como mulheres negras, né, e aceitar também as suas raízes ancestrais. Então acompanhem comigo. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Wilka Carla. Hoje eu atuo quanto coordenadora pedagógica de uma instituição de ensino. Sou formada em RH, especialista em gestão de pessoas e estou pós-graduanda em pedagogia empresarial. E eu vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre a vivência da população negra dentro do mercado de trabalho. Vocês sabiam que apenas 4,7% da população negra consegue um cargo de gestor? Pois é. E apenas 3,6% da população negra tem a possibilidade ou ocupa, na verdade, um cargo de direção de uma grande empresa. Muito me estranha o fato de ver a população negra em cargos ainda tão operacionais. Nós, negros, ocupamos, somos mais de 50% da população do Brasil. E aí, muito me estranha ver o quanto de nós, ainda ocupamos essa parcela de cargos de liderança, de cargos de direção. Eu gostaria de fazer um desafio para vocês que acontece comigo, e é um caminho sem volta. Que você possa, sempre que você entrar num estabelecimento, numa empresa, numa escola, no hospital, para que você possa observar quais são os cargos que os negros ocupam. Por exemplo, quantos médicos negros você já foi atendido? Quantos gerentes de banco, quantos gerentes de loja você já conheceu que eram negros? E aí não dá, para achar que tá tudo normal, que é tudo natural, aonde nós não conseguimos ainda ocupar os nossos espaços. Para você que está me ouvindo, que está me vendo, jovem negro, eu gostaria de dizer que a minha geração está hoje batalhando, lutando, correndo para que você possa ter um futuro diferente do que nós tivemos. E é um caminho sem volta. A gente não para mais, não tem como regredir, tá? É daqui para frente. E, para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês que Dia da Consciência Negra não há o que se comemorar. É para se refletir, é para se resistir. Então sigamos, tá? Um grande beijo para vocês. Agora irei convidar a minha amiga Andresa Francisca, que é estudante de psicologia, que vai relatar um pouco sobre suas experiências e sobre o seu processo de transição capilar e a importância da representatividade para as mulheres negras, se aceitarem como mulheres negras, e aceitar também as suas raízes ancestrais. Então, acompanhem comigo.
Olá, eu me chamo Andresa, eu tenho 26 anos de idade, eu sou mulher preta e eu fui convidada pelo professor Alisson para falar um pouquinho de racismo com vocês. Quando o convite foi lançado, eu pensei no contexto de grupos sociais que nós estamos inseridos e que são grupos em comuns. E aí eu falo de escola, de família, de amigos, tá? Mas antes de entrar no mérito desses grupos sociais, eu queria falar de uma palavra que é muito relevante quando o assunto é preconceito e racismo. A palavra é estereótipo, tá? É um conceito preconcebido, padronizado rigidamente e generalista. Esse termo ele é usado para definir e limitar pessoas em relação a uma aparência, a comportamento, a naturalidade. É o famoso rótulo. Existem pessoas racistas no nosso vínculo de amizade, na nossa família, e a gente não tem que temer, né, conversar sobre isso, ou falar sobre isso, ou definir a pessoa, né? Porque, infelizmente, Eu nunca deixei de dizer a um tio ou tia minha que já chegou pra mim e disse que meu cabelo era de Bombril, que ele não é racista. Ele é racista. Meu tio é racista. E eu não preciso ter um vínculo com alguém que é racista e que me diminui pelo meu cabelo ser diferente dele. Tá? É importante a gente se apropriar do que a gente a gente reconhecer que a gente é suficiente, que a gente é necessário, que a gente é bonito do jeito que a gente é. Outra coisa que é muito relevante na minha vida hoje, eu consigo ter referência, ter pessoas com os mesmos traços que eu como referência. Isso me fortalece muito, me fortalece e me faz estar mais inserida nessa apropriação cultural, racial que existe. E aí fica essa dica para vocês de serem mais seletivos nas relações, até porque é importante no fortalecimento do que a gente é e na construção do que a gente é. E procurem pessoas que tenham os mesmos traços com vocês para fortalecerem uma relação, para criarem uma relação saudável, né? E que isso também não quer dizer que ser da mesma etnia, do mesmo grupo de racial, vai haver essa compatibilidade. Isso não quer dizer, mas a gente se entende mais, né? É importante a gente ter referência como médico, como escritor, como músico, como modelo, como influencer digital, pessoas também que tenham essa apropriação assim como a gente. Ajuda no fortalecimento do que a gente na história afrodescendente da gente. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Depois de nós avaliarmos e escutarmos esses depoimentos, fica aqui a reflexão. Até quando pessoas negras serão mortas vítimas do racismo e preconceito da nossa sociedade? Uma sociedade miscigenada, de maioria preta, que ainda vem sofrendo com as dificuldades desse câncer de alma e de intelecto que é o racismo. Então, vamos trazer essa data não apenas como uma data comemorativa, mas sim como uma data reflexiva, para a gente tentar desconstruir esses padrões que foram impostos ao longo de tantos séculos pela sociedade brasileira, que é uma sociedade negra, como eu já havia falado, e uma sociedade que vem sofrendo bastante com isso, levando pessoas diariamente a óbito. Então, precisamos dessa reflexão, precisamos desse debate e vamos tentar acabar com o preconceito e o racismo no nosso país. Obrigado a todos.